Fala galera, eu sou o professor Pablo Amorim, bem-vindo à disciplina Resistência e Materiais, dando continuidade na unidade 3. A aula passada eu falei para vocês como a gente calculava elementos estaticamente indeterminados. Vou continuar aqui apresentando um outro método. Qual vocês vão usar? É com vocês. Eu gosto de passar os caminhos, possíveis formas de vocês realizarem, e vocês escolhem aquela que vocês tiverem maior aptidão, quando tiverem mais tranquilos para resolver, beleza? Mas segue aí também mais um exemplo, tá? Então olha só, antes da gente começar, falar algo para vocês sobre princípio de superposição. Se eu tenho uma força P carregando um elemento e eu quero achar a deformação total daquele elemento, eu posso trabalhar dividindo a força P em duas forças, P1 e P2. Se eu peguei a força P que estava naquele elemento, força P no elemento, dividi em P1, que é menor, e P2, que é menor, mas a soma das duas é P. Eu posso calcular a reação que cada uma gera em termos de tensão e deformação e depois somar esse resultado final que vai ser igual à força P total. Isso ajuda a gente a pensar quando a gente resolver exercício, é o exemplo que eu vou fazer aqui. Olha só, vamos supor aqui, tá? Sem o carregamento tem deslocamento total, a gente sabe que o deslocamento da viga B é zero, né? E no final ela tem que ser zero também, tá? Vamos supor, olha aí que bacana, vamos supor que eu tiro a parede em B. Se eu tenho só a força P, o que acontece com a estrutura? Ela tende a deformar um ΔP devido ao carregamento força P. E gera uma reação lá em cima. Vamos esquecer a reação por enquanto. Tá? Então ela tende a deformar aqui. Ok. Quem é que deforma? Todo o meu elemento deforma, galera. A força P está sendo só aplicada no ponto C. Então ele vai deformar apenas a seção AC. Tá? E aí, agora eu vou fazer o seguinte. Vou colocar a parede de volta. A parede não deixa acontecer aquele deslocamento. O que ela faz? Empurra a minha seção de volta. Só que quem que empurra a minha seção de volta? A reação que eu tenho no ponto B. Só que ela comprime quem? A estrutura toda. Ela não comprime só a seção AC, agora ela comprime a seção BC e a seção AC também. Tá? Então olha aí. Primeiro, em termos de deformação, tá? Em termos de deslocamento, perdão. Falando que para baixo é positivo. ΔP menos ΔB tem que ser igual a zero. Esse mais esse tem que ser igual a zero. Acabou. Né? Esse mais esse tem que ser igual a zero. Esse aqui a compressão está para cima, é negativo. Vamos só substituir os valores. Olha só. ΔP. Qual o deslocamento que eu tenho do ΔP? É a força P aplicada apenas na seção AC dividido pela área módulo da cidade. E o deslocamento de B vai ser o quê? RB ou FB, que a gente tinha visto na aula anterior, né? A força interna FB, vezes o comprimento da estrutura toda, que ela está tendendo a comprimir o elemento todo, dividido pela área módulo da cidade. Galera, vocês vão chegar na mesma resposta que a gente fez no exercício anterior, na aula anterior, no outro método, tá? E aí, ó, né? Fazendo somatório de forças ímpares, a gente consegue achar FA, que vai ser o mesmo valor, tá? Então, o princípio de superposição, ele fala o seguinte, ali eu trabalhei primeiro com a força P, no meu sistema como um todo, primeiro com a força P, depois eu trabalhei apenas com a força RB. Trabalhei isolado e falei, ó, isso tudo vai me gerar, essas duas aí somadas vão me gerar aquela deformação total, aquelas tensões totais lá. Pode calcular da mesma forma, tá, galera? Então, metodologia, substitui o carregamento em componentes, calcular os efeitos separados desses componentes, desses elementos e somar os resultados. Mas nem sempre a gente pode utilizá-lo, tá? A gente tem que tomar cuidado. Ele tem que ser uma relação linear, né, entre a força P, o deslocamento e a tensão. Então são deformações muito pequenas. Quando eu tenho deformações excessivas, isso não vale. Exemplo, eu tenho uma força P numa viga engastada, ela me gera uma deformação muito grande. Se eu pegar essa força P e dividir em duas, P1 e P2, e analisar esses componentes, olha a força P1, quanto ela Vocês reparam que o quanto que ela deforma aqui D é muito menor do que D1 e do que D2. Então eu não posso falar que P vezes D é igual a P1 vezes D1 mais P2 vezes D2. Porque essas deformações são muito maiores. Aqui acontecem deformações muito maiores do que P1 e P2. Então a gente tem que tomar um certo cuidado com isso daí. Mas ali nesses exercícios vocês podem fazer. E deixa aí para vocês resolverem aqueles dois primeiros exemplos também utilizando esse método, tá? Beleza, galera? Espero que tenham gostado. Dá um like aí, qualquer dúvida estamos à disposição. Valeu, bons estudos!